coração. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer, ó Pai, por essa manhã, de podermos estar reunidos em Teu nome para Te louvar, Te adorar e também, ó Deus, estar sensíveis à ação da Tua palavra através do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Clamamos que o Senhor abra nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que possamos, ó Pai, estar atentos àquilo que o Senhor quer que mudemos em nossas vidas. Que a Tua palavra seja de grande valia para nós. Essa é a nossa oração, em Teu nome, Jesus. Amém. Essa pergunta inicial que eu fiz foi de uma pregação que vinha na sequência, mas ela está focando em ver o fruto de um coração moldado por Deus, que não somente esperou o tempo certo, mas se dispôs a obedecer em dependência às ordenanças de Deus. Para a gente entender todo esse aspecto, eu quero tentar explanar rapidamente o que foi a vida de Davi até a gente chegar nesse momento. Nós vamos estar trabalhando no livro de 2 Samuel, capítulo 5. Mas não precisa abrir exatamente agora, porque a gente vai pensar alguns outros textos para chegar aqui. Pode projetar aqui. Tá. Mas o nosso texto-chave dessa manhã é 2 Samuel, capítulo 5, dos versos 5. Mas só para a gente contextualizar um pouquinho, para vocês entenderem, primeiramente o livro de Samuel é um livro onde o autor ele traz contrastes. Ele sempre está trazendo, aqui está acontecendo isso, e logo no outro capítulo, em contraste aquilo que aconteceu, sempre vem um paralelo, sempre vem contrastando. E geralmente contrastando o quê? O homem segundo o coração de Deus e aquele que não teme a Deus. Um homem segundo o coração de Deus e aquele que não teme a Deus. Isso vem muito pela figura entre Davi e Saul. Mas antes disso, um plano histórico do povo de Israel, eles viviam na época dos juízes. Vocês já estudaram aqui? Juízes? Panorama do Antigo Testamento, um pouco breve. Brevemente, do livro dos juízes, eles não tinham rei. Deus sempre levantava um juiz para instruir a nação. E geralmente, quando a nação estava fazendo algo de errado, vinha juízo de Deus sobre o povo. Disciplina. E Deus fazia o quê? O povo começou a clamar. O povo está sentindo a pressão. Levantava-se um juiz e o juiz livrava a nação de Israel. Só que isso acontecia várias vezes, tanto que o pessoal dá uma resumida no livro de Juízes falando, olha, esse é um livro onde tinha um ciclo de falhas. Sempre a mesma história se repetindo. Israel se arrependia, voltava para Deus, depois errava, pecava, caía, entrava em disciplina, levantava um juiz, se arrependia, isso repetidamente, um ciclo de falhas. Até que chegou um momento onde a nação de Israel chega, não queremos mais juízes, queremos um rei. E o profeta Samuel, já de idade, querendo, quem que será o substituto? A nação clama e escolhe o rei. Não, a gente quer um rei que sobressaia em poder, em atitude, que tenha um fundo nobre. E escolheram Saul. E assim Deus permite, então ungiu a Saul. Saul começou como rei, mas ele foi reprovado aos olhos de Deus. Não obedeceu a Deus. E Deus o destituiu como rei. Só que esse processo de ser destituído como rei, Saul sai, entra Davi, pode reinar. Primeiramente, Deus quis moldar o coração de Davi. Davi ele começou a ser moldado e trabalhado por Deus desde um garoto, lá nos campos, cuidando das ovelhas, como um pastor, um simples pastor, que foi esquecido pelos seus pais quando Samuel chegou. Quem que são seus filhos? Não, tem esse. Não é nenhum desses. É de verdade, tem aquele que está lá no campo. Chama ele. E ele foi ungido.
Só que o fato de ele ter sido ungido por Deus não fez Davi ser rei naquele momento. Ele teve que ter um processo. Ele foi sendo moldado, foi trabalhar perto de Saul. Ele tocava a harpa para Saul. Ele foi crescendo. Ele foi se envolvendo também no aspecto de segurança, nos exércitos do rei Saul. Foi se destacando, causando inveja. Mais para frente, vocês vão ver aí um episódio onde Abner provavelmente foi o cara que ficava no ouvido de Saul falando: olha, esse daí é traidor, esse daí sempre puxando o tapete de Davi. Abner tinha uma inveja tremenda, que se sentia o quê? Opa, esse cara vai roubar meu posto. Eu sou o general, eu sou aquele que está próximo de Saul, só falta Davi chegar e roubar isso. Então ele não deixava Davi chegar. Mas quando chega no ápice, Davi, o que acontece? Por muitos falatórios de inveja do próprio Saul, porque Saul se sentiu pressionado. O que falta? Saul matou 1000, Davi matou seus milhares. Só lhe falta o reino. E começa a perseguir Saul. Davi. Saul começa a perseguir. E a gente entra num história com o processo de Deus trabalhando. Processo rapidamente. 6. Processo sendo bem. Não faltava mais nada, era muito. Vou ver o que meu pai realmente quer. E na verdade, Jonatas descobre que meu pai quer. Ele tem que sair fugido. Tudo. Perde sua família, perde a sua posição, perde tudo. E ele se sente injustiçado. O que eu fiz? E o Salmo 26 retrata exatamente isso. Versículo 1. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor. Prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Eu quero destacar o verso 2, porque nesse verso 2 vai falar exatamente o processo que Deus trabalhou na vida de Davi. Esse salmo é como se fosse uma petição jurídica. Naquela época não tinha juízes. Naquela época, quem decidia as coisas era o próprio rei. O único que podia decidir a injustiça de Davi era aquele que estava o perseguindo, que era Saul. Ele não tinha para quem recorrer. E ele recorre ao único e justo juiz, que era Deus. Deus, eu não posso apresentar minha causa para ninguém, eu estou apresentando a ti. Faz-me justiça, Deus. E no verso 2 ele diz o quê? Sonda-me. Prova-me, examina o meu coração, vê se tem alguma coisa de errado. Só que cuidado com o que você pede. Deus, ele atende essa oração. Davi, já que você está pedindo, vou te sondar. Eu gosto de fazer um paralelo para melhor entender essas 3 palavras. Todo mundo já teve problema no seu carro aqui? Acho que todo mundo. Quando você chega no mecânico, não sei o que está acontecendo. Peraí, eu vou passar o scanner aqui para ver se puxa alguma coisa. Daí liga a maquininha lá, o problema é em tal lugar. Esse sonda-me é como se fosse fazer um escaneamento. Deixa eu ver onde que está o problema. O que Deus está fazendo aqui, Davi, eu vou te sondar e vou mostrar onde está o problema. Depois disso, eu vou te colocar à prova. E depois disso, eu vou te examinar. A prova é depois de você, o problema está aqui, vamos provar, vamos testar o carro, não ficou legal ainda, faltam uns ajustes. Depois que faz esses ajustes, agora vamos colocar para examinar de fato, é uma prova prolongada, vamos colocar em teste.
Vamos testar, vamos ver se o carro aguenta mesmo. Daí sai fazendo trilha com o carro. Foi isso que Deus fez na vida de Davi. Sondou, provou, examinou. Sabe quanto tempo durou isso? 12 anos, mais ou menos. E até onde a gente vai chegar aqui em 2 Samuel capítulo 5, foram aproximadamente 20 anos. Por quê? Foram 12 anos fugindo de Saul, sem ter onde dormir, sem ter local, sem ter casa, sem ter família. Fugindo, sendo testado. Depois de 12 anos, Saul morre e a nação, o povo de Israel, mas especificamente, reconhece Davi como rei. Ele é coroado rei da parte sul, lá de Judá. Ficou reinando. Depois desses 7 anos que a nação de Israel, da parte norte, os seus líderes chegam a Davi. Davi, realmente pisamos na bola. Você é nosso líder, você é o rei que Deus determinou para nós. E é aí que a gente vai chegar. Então, 12 anos de provação. 7 anos reinando e ainda tendo alguma oposição, que nesse caso foi por Abner. Mas em nosso contexto aqui, eu quero ressaltar algumas coisas. Como que Davi viveu durante esses 12 anos? Como que Davi viveu nesses 7 anos? Quais foram os princípios que ele colocou? Alguns dos princípios que vai colocar do reinado de Davi está em Salmo 101. Vira rapidinho ali comigo, só para a gente ter noção de alguns princípios que norteavam a vida de Davi. E esses princípios não foram, criei esses princípios para o meu reinado. Esses princípios foram princípios que eram da vida dele, que foi colocado ao reinado dele. Ele já vivia esses princípios desde garotinho. Mas aqui a gente já tem uma noção desses princípios. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Primeiro princípio, sempre vou estar cantando e exaltando a lealdade de Deus. Primeiro princípio. Segundo, seguirei o caminho da integridade. Davi sempre decidiu fazer o quê? Seguir o caminho da integridade. Quando virás a meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Dentro da casa dele, ele está vivendo de coração íntegro. Não é só lá fora para o que os outros estão vendo, mas dentro de casa também. Ele fala, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Ele fala o quê? Olha, não vou deixar dominar nenhum aspecto de mal na minha vida. Ele pode errar, mas ele não vai deixar que domine. Longe estou dos perversos de coração. Outro princípio, eu não vou me associar com má conduta, não. Se eu vejo que a pessoa é mau caráter e tal, para que eu vou fazer amizade? O que essa pessoa vai me acrescentar? Não quero ver com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes, de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Ele está constantemente, não só terei amizade pessoal com pessoas, mas no meu governo, na minha administração, no meu dia a dia, não vai ter gente que vive a fraude. Ele não permite. O mentiroso também não vai estar junto comigo no palácio, não vai estar vivendo lá dia a dia. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra, eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Brevemente, só para contextualizar, entenderem os princípios que Davi aplicava na sua vida e que ele aplicou durante esses 12 anos e mais 7 anos reinando.
Deus provando, colocando ele à prova, mostrando onde ele tinha que ajustar, se arrepender e mudar a sua atitude. E ele foi sendo moldado segundo o coração de Deus. E a pergunta que eu volto a fazer é: qual o impacto que essa atitude e esses princípios de Davi causaram na vida da nação? É isso que vamos responder nessa manhã. Deixa eu voltar aqui que desligou o computador. Então vamos agora sim abrir comigo 2 Samuel, capítulo 5. Versos do 1 ao 5. Já deu para entender os 12 anos, mais 7 anos reinando sobre Judá. Tinha acontecido a morte de Saul. Estava tendo uma oposição de Abner para Davi não estar reinando nas tribos do norte, mas Abner é morto. E finalmente está lá Davi à disposição. E o que acontece após a morte de Abner e também do filho de Saul? Acontece o seguinte: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom. Reparem, representantes de todas as tribos de Israel. Estamos falando das tribos do norte, aqueles que tinham oposição contra Davi, que não deixaram Davi ser rei por 7 anos. Eles disseram o seguinte: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos em Hebrom. Reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Agora, para a gente entender um pouquinho mais aqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu sempre gosto de trazer para a nossa aplicação. Eu quero trazer uma ilustração. E aqui, nessa parte, nessa leitura que nós fizemos, eu coloco assim, 2 Samuel capítulo 5 é um lugar para se chamar de casa. Já pararam para pensar que fazia anos que Davi não tinha se estabelecido de fato? Nossa, agora eu posso sossegar, não tem oposição, agora eu posso descansar em casa. É aqui que começa a ter um momento que ele, finalmente agora eu posso descansar e ter uma casa. E para ilustrar isso, eu quero falar um pouquinho sobre o tempo, não sei, alguns sabem, mas eu passei 2 anos e meio na Hungria no seminário. 2010 eu fui para lá. 2 anos e meio fora da casa, do aconchego da mamãe, do papai. É gostoso, é legal, é novidade, né? E eu me lembro com muito carinho esse tempo de seminário lá, pois desenvolvi amizades, teve um tempo de conhecimento da palavra de Deus, da pessoa de Cristo, mas também momentos difíceis, de angústia, de frieza. De frieza não por causa que lá no inverno tem neve e você fica com frio, mas frieza causado por uma dificuldade cultural, relacional, afetiva. Como assim? A falta de tudo aquilo que te soa como familiar. Em outras palavras, saudades. Famílias, amigos, rotina. O que aconteceu ali? Eu lembro que faltava finais de semana que dava vontade de... Gente, eu abro mão de tudo. Se eu tivesse alguma coisa para vender de valor aqui, eu vendia só para passar um final de semana em casa. Mas o que você queria fazer em casa? Queria tomar banho no meu banheiro
na minha caminha, sentar na mesa, comer a pizza e bater papo com a galera. E, ufa, posso descansar. Não simplesmente por poder ser acolhido e ter um descanso físico, mas também, vamos dizer assim, um descanso social. Você já reparou que dentro de casa não precisamos fazer muita cerimônia? Você chega em casa, você pode tirar o sapato, ficar descalço, se quiser tira a camiseta, fica ali, ufa. Você não faz muita cerimônia. Perdi a linha aqui. O engraçado é que com o passar do tempo, quando você está num diferente, o seu cansaço social é assim, ó. Nossa, eu não me sinto à vontade aqui. Eu não posso... Hoje eu não estava afim de pentear o cabelo. Agora eu nem tenho mais cabelo, né? Mas será que meu cabelo está desarrumado? Ah, não, o que os outros vão pensar? Ah, não, eu quero colocar uma roupa mais espachada. Ah, mas daí os outros vão falar que não sei... Daí você tem que viver protocolos e... Ah, sempre vivendo em função dos outros. Ah, eu não consigo ficar à vontade. Você fica cansado. Mas com o passar do tempo, essa pressão vai passando, você vai cansando e você abre mão disso. Você, quer saber? Esquece. Não quero mais me preocupar com o que os outros vão pensar. E você começa a baixar a guarda e não fazer muita cerimônia em certos aspectos que você costumava se preocupar. E com o passar do tempo, você sente que aquilo lá se torna o seu lar. Levaram 6 meses para eu olhar aquele local e... Ufa, estou em casa. Eu lembro eu chegando, porque é uma propriedade retirada. Daí, às vezes, quando você saía, você pegava o ônibus, descia, andava mais ou menos uns 800 metros para chegar na propriedade. E eu chegando perto do portão, eu olhei aquele portão, estava bem cansado da viagem que estava chegando. Nossa, finalmente em casa. Daí caiu a ficha. Gente, estou chamando esse lugar de lar. Mas você chama o lugar de lar quando você se sente acolhido. Quando você já não liga mais para a pressão, quando você pode... Opa, aqui eu posso não fazer cerimônia, aqui pessoas entendem, eu posso relaxar, posso descansar. E esse é um aspecto da maneira como a gente pode chamar um local de lar. Quando você se sente acolhido. Quando você se sente à vontade. Mas tem um outro lado que você pode chamar o local de lar. Um é você ser acolhido, o outro é o que aconteceu com Davi. Quando você é reconhecido o dono da casa. Davi, está aqui a chave, você é o dono. Opa! Agora eu que vou cuidar e vou acolher as pessoas. Eu não preciso ser mais acolhido. Agora eu vou acolher. Eu sou o dono da casa. E é o que está acontecendo aqui no texto. É isso que ocorre com Davi. Ele é reconhecido rei de todo Israel. E finalmente obtém um lugar próprio, onde ele pode descansar. E aqui é o clímax do contraste que está acontecendo no livro de Samuel. E é muito instrutivo para nós. O que essa passagem nos ensina quando nós encontramos um lugar para chamar de casa? Quando Davi encontrou esse lugar para chamar de casa. Então, para a gente olhar agora, a gente já olhou todo o contexto amplo da vida de Davi, agora a gente vai olhar um contexto mais específico de Davi aqui. Estamos diante do povo de Israel se dirigindo a Davi, líderes indo até ele, nós lemos aqui, e o reconhecendo como rei. Porém, não podemos compreender o significado da submissão dos israelitas a Davi como rei de Deus, sem ver o contraste com 1 Samuel, capítulo 8. O que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 8? Eu falei nesse contexto todo aqui. O povo chamou Samuel, chega dos juízes, não queremos mais juízes,
Nós queremos um rei como as outras nações. Então, aquele episódio que está acontecendo em 1 Samuel capítulo 8, onde a nação pede um rei e clama por um rei, vai se contrastar com 2 Samuel capítulo 5, onde Davi é reconhecido como rei. Qual que é esse contraste? 1 Samuel capítulo 8, Samuel está procurando por um substituto. Ele olha para os seus filhos e seus filhos certamente não se encaixaram, pois eles eram desonestos e abusavam de sua autoridade como juízes. No versículo 4 do capítulo 8, a nação chega e exige um rei para julgá-los como todas as nações. Agora vamos fazer o contraste aqui, a gente precisa reparar, e aqui é a chave desse contraste que está acontecendo. O fato do povo de Israel ter pedido um rei, eles não estão rejeitando somente a Saul como um líder, eles estão rejeitando a Deus como seu rei. Como assim? Eles não rejeitaram Samuel, mas rejeitaram a Deus. E é muito mais profundo. O seu pecado de pedir um rei é maior do que o pecado dos seus antepassados de estarem caindo em idolatria e tendo sendo disciplinado. Por que é muito mais pesado? Que os antepassados, quando erravam e caíam na disciplina, eles faziam o quê? Deus, me livra. Nós nos arrependemos. Deus levantava um juiz e livrava. O que está acontecendo aqui? Deus, estamos cansados desse negócio. A gente não quer se arrepender. A gente quer um rei para nos livrar na hora que a gente quer, sem a necessidade de arrependimento. É isso que eles estão querendo. Não queremos mais clamar a Deus para nos livrar. Não queremos mais obedecer às ordenanças de Deus. Queremos ser como as outras nações. Queremos um rei que vá à frente e nos livre de tudo. Deus, fica de lado. Nos traga um rei. É isso que está acontecendo. E quando chegamos aqui em 2 Samuel capítulo 5, o contraste vai trazer mudança. De um povo que simplesmente rejeitou a Deus, e a gente vai ver o impacto da vida de Davi sobre uma nação toda. Olhando para eles e, opa, o que Davi fez mudou a nossa atitude. Mas não foi assim um impacto em uma semana. Nossa, você viu o que Davi fez ali durante uma semana? A gente está falando de 20 anos de testemunho. Quando chegamos em 2 Samuel 5, vemos uma mudança clara. E esse contraste não é apenas um rei patético como Saul e um rei segundo o coração de Deus. Não. É mais do que isso. A mudança é evidente nas pessoas, porque elas são frutos do impacto de uma vida que foi moldada pelo coração segundo o coração de Deus. E por que eu falo que é um fruto? Quando a gente olha de novo lá em Juízes, a nação fazia algo errado, estava num problema, estavam desesperados, clamando por livramento. Deus, ajuda, me ajuda, preciso de ajuda. Mas o que Deus faz aqui é, uma mudança genuína. Notem que aqui em 2 Samuel capítulo 5 não tem nenhum perigo, nenhum sinal de alerta. Não tem Saul perseguindo, não tem Filisteu perseguindo, não tem os amonitas perseguindo, não tem nada que, estamos sob disciplina, Deus nos ajude. Está tudo em ordem. Está tudo em paz. Não tinha pressão nenhuma, não tinha necessidade nenhuma de arrependimento. Não tinha nada que Deus estava pressionando o seu povo. Foi fruto do impacto de uma vida. Por livre e espontânea vontade, os anciãos vão a Davi, submetendo-se a ele como rei de Deus.
espontaneamente. Isso é um impacto. E eu quero olhar 3 aspectos desse impacto, em que seja um desafio para a nossa vida nessa manhã. Primeiro deles, os líderes israelitas reconhecem os seus laços com Davi. Olha o termo que eles usaram, é um termo muito profundo. Nós somos o vosso osso e carne. Davi, nós estamos juntos, estamos conectados. Nós somos como um osso e carne. Somos um só. O que está acontecendo aqui quando os líderes reconhecem isso? Davi, 7 anos aí, a gente demorou. Saul, você já foi ungido lá atrás. A gente errou. Mas agora a gente está reconhecendo e estamos restaurando a unidade. Lembra? Tinham 10 tribos do norte e Judá, Benjamim ao sul. Vamos unir. Uma nação só. Unidade restaurada. Primeiro impacto da vida de Davi sobre uma nação toda é o quê? Restauração. Restauração de uma unidade. Todos se conectam novamente. Segundo aspecto, os israelitas reconhecem a liderança de Davi sobre eles no passado. Mesmo quando Saul era o seu rei. Olha o versículo 2. No passado, mesmo quando Saul era rei, o que eles reconhecem agora? Eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. Eles reconhecem lá atrás, em todo esse tempo. Davi, a gente já reconhece a sua liderança lá de trás. Era você que estava à frente. E foi a respeito de você que o Senhor disse: você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. Eles sabiam, mas se rebelaram contra a vontade de Deus. Mesmo sabendo da vontade de Deus, mesmo reconhecendo ali no passado, demorou. Mas aconteceu o quê? Reconhecimento. Segundo aspecto é reconhecimento de liderança. Eles não estão olhando para uma pessoa como olharam para Saul. Olha, Saul é alto, formoso, vai liderar bem. Eles nem sabiam o que Saul era capaz. Quando a gente vota em alguém para estar liderando, a gente tem que olhar o quê? O que essa pessoa fez? O que ela faz? Qual é o caráter dela? Como ela vai liderar? Quais são os princípios? Eles não tinham noção do que Saul era. Mas eles tinham plena certeza de quem Davi era. Olha, falhamos, né? Erramos ali atrás, mas a gente reconhece. Você é aquele que Deus escolheu. Você é líder. Você é segundo o coração de Deus. Reconhecimento. Eles não estão escolhendo seguir uma mercadoria desconhecida, como fizeram com Saul, mas um homem que provou ser um homem poderoso de valor e um guerreiro. Davi, você liderava nas guerras, nas batalhas. Você não tinha medo, você liderava, você ia em nome de Deus, você foi lá diante de um gigante. Sozinho, sem escudo, sem nada, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está contigo. Eles reconhecem. E terceiro e último ponto é: os anciãos de Israel se submetem à palavra de Deus ao reconhecerem Davi como a escolha de Deus para o próximo rei de Israel. Olha, foi o próprio Deus que disse: nós reconhecemos o que Deus está fazendo, não queremos mais nos rebelar e tentar fazer com que Saul fique ou que Abner fica. Chega! Nós reconhecemos a sua liderança e nos submetemos à vontade de Deus.
3 aspectos do impacto que Davi causou com sua vida. Restauração da unidade, reconhecimento de liderança e submissão à palavra de Deus. 3 coisas. E a pergunta que eu faço é: qual o impacto que podemos causar com as nossas vidas? Qual tem sido o nosso testemunho? Notem que não adianta a gente querer fazer alguns aspectos rápidos, abruptos, e que o negócio vai... Não, meu testemunho já vai mudar e já vai causar impacto. É frequência. Não é uma frequência... Ah, não, testemunhei durante uma semana, mudei minha atitude por um tempo, mas agora já está bom. É uma vida. Nós lemos lá em Salmo 101 vários princípios que Davi aplicou para a sua vida. Foram 20 anos de impacto sobre aquela nação. 20 anos de princípios aplicados, deixando Deus moldar a vida dele para a nação olhar. Nos arrependemos. Nos submetemos à palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer forçar, impor, e tem que ser assim. O que Davi fez? Opa! Não adianta eu forçar. Não adianta eu seguir a vontade de Deus. Unidade. A gente tem que ir lá e pregar. Ah, não, só o meu testemunho já basta. Não. A gente precisa testemunhar com as nossas atitudes no dia a dia, levar a palavra de Deus, mas é a nossa atitude, o nosso testemunho que vai dar autenticidade à nossa pregação. Que a pessoa vai olhar e não quero mais ser rebelde. Eu quero viver em obediência a Deus. Esses são os aspectos que uma vida segundo o coração de Deus podem causar. Unidade, reconhecimento e mudança de rebeldia para obediência. Que Deus nos ajude a viver dessa maneira. Não é fácil. Muitas vezes 1 mês já fica pesado, imagina 20 anos. É uma vida, não é 20 anos. Ah não, deu 20 anos, agora para. Não. É uma vida toda que precisamos impactar. Amém?
Na quarta-feira, tá? Eu preciso marcar a referência e não vai. É a última coisa que eu tá? É só isso? Ok. Semana eu preciso de passar lá. Tranquilo. Agora tá ajustando o negócio. Nossa, deixa ela chegar essa safra. Bom. Eu nunca quis tanto que chegasse com a safra. Bora hoje? Perdão, Já se casou? Hoje começa mais. Nossa, que vai sair correndo. Mas aqui a gente vai com tudo. O problema a gente vai falar. Mas não tem trânsito. Nossa, Começou uma série de jovens. Por quê? Na cara do pai. Eu decidi começar a